te encontrei. Fala pessoal do MP Cidade Nova, seja muito bem-vindo ao Tempo de Qualidade. E o tema que nós vamos tratar hoje é legalismo. Nós podemos definir legalismo como a tentativa de colocar Deus, ainda que inconscientemente, na posição de devedor e buscar alcançar o seu favor por meio das nossas obras. Então o legalismo é o pensamento de que Deus nos aceita em razão de algo que nós possamos fazer. E assim nós entregamos a Ele a nossa bondade, o nosso serviço na igreja, a nossa ética moral, a luta contra o pecado, os atos de caridade, e esperamos receber de volta a sua aceitação, o seu amor. E nós podemos ver um exemplo claro dessa mentalidade legalista descrita nos evangelhos sinóticos por meio do relato do encontro daquele jovem rico com Jesus. O Evangelho de Mateus está descrito no capítulo 19, em Marcos no capítulo 10 e Lucas no capítulo 18. Se você não conhece ainda esse episódio, leia lá antes de continuar o vídeo. E esse relato integrado dos evangelhos nos permite ver que esse jovem que se encontrou com Jesus, além de rico, era importante. Ele detinha um certo prestígio ali na sociedade palestina que ele vivia. Provavelmente ele era um dos encarregados da sinagoga local. Ele mantinha uma reputação ilibada, ele tinha um procedimento exemplar. Provavelmente ele era visto como um dos exemplos a serem seguidos pelos homens ali do seu tempo. E ele se dirige a Jesus com um coração sincero. Diferentemente de líderes religiosos que os evangelhos descrevem como se dirigindo a Jesus com segundas intenções, tentando o fazer deslizar para acusá-lo perante o Sinédrio, esse jovem não, ele se dirige com um coração sincero, porque ele parece estar angustiado. E ele expressa essa angústia por meio dessas perguntas feitas para Jesus. Como é que eu posso obter a vida eterna? O que eu posso fazer para ser salvo? Esse era o motivo da angústia daquele jovem. E pela pergunta que ele fez, nós podemos concluir que ele estava certo em relação ao fato de que não era salvo. Ele agiu corretamente também em ter procurado Jesus para obter a resposta para esse questionamento dele. Mas ele estava tragicamente errado em relação a uma coisa. Ele acreditava que a salvação era algo que ele podia conquistar por meio das suas obras. Era algo que ele podia obter por meio dos seus próprios méritos. E nos 3 evangelhos a gente encontra a parte em comum da pergunta dele. Que farei para alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer para conquistar a eternidade? E Jesus conhecia o coração daquele rapaz aflito. Ele sabia que aquele jovem tinha sido contaminado pelo ensino formal da lei do seu tempo. Muito provavelmente, durante toda a vida, ele foi ensinado que se ele mantivesse um procedimento correto, se ele observasse os mandamentos de forma mecânica, de modo formal, ele obteria a vida eterna, ele seria considerado justo diante de Deus. E grande parte do ensino de Jesus teve como objetivo justamente corrigir esse erro teológico, esse erro doutrinário presente ali na sociedade judaica do século I, que tinha tornado hipócritas os líderes religiosos e, como consequência, grande parte do povo. Então Jesus, reconhecendo essa visão equivocada na pergunta daquele jovem e com uma habilidade didática incomparável, própria do nosso mestre, ele dirige o seu discurso para que ficasse claro para aquele jovem que ele estava completamente errado. E na resposta de Jesus, nós podemos vê-lo falando 2 coisas. A primeira, que somente Deus é bom. E a segunda, que se aquele jovem presumia que ele precisava de boas obras para ser salvo, e que ele poderia ser salvo pelos seus méritos, então ele deveria cumprir integralmente os mandamentos. Uma coisa que nenhum de nós pode fazer. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a salvação é a demonstração da graça de Deus a pecadores, que se dispôs a conceder a vida eterna a quem não merecia, a mim, a você. E a base dessa aceitação
não é o nosso comportamento moral ou qualquer outra coisa que a gente possa oferecer a Deus. Paulo, em Efésios 2:1, nos ensina que nós somos, que Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente aprende, a partir do ensino das Escrituras, que a fé nos une a Cristo, de modo que a justiça de Cristo, a justiça dele, a vida perfeita que ele teve aqui na terra, é a nós imputada. Então não é pelos nossos méritos. É a justiça de Cristo que é a nós imputada em razão do sacrifício dele na cruz. Não há nenhuma preparação humana para isso. Não há uma predisposição que dependa de qualquer homem. Nós não contribuímos em absolutamente nada para isso. Irmãos, nós temos ouvido essas verdades já há muito tempo e elas estão gravadas na mente da maioria de nós. Mas a gente precisa se manter sempre atento para isso, porque o legalismo é algo extremamente sutil. Ainda que nós tenhamos decorado todos os versículos bíblicos que tratam da salvação pela graça, mediante a fé, nós podemos nos pegar em determinadas ocasiões buscando obter o favor divino pelos nossos méritos, por meio das funções que a gente exerce na igreja, talvez por meio dos nossos atos devocionais, a quantidade de tempo que a gente passa orando, ou a quantidade de versículos que a gente tem decorado, os nossos atos de caridade, a reputação que nós temos, a imagem que nós fazemos na mente dos outros. Então, até inconscientemente, a gente passa a achar que porque nós fazemos o que fazemos, Deus nos ama, a nossa salvação está garantida, nós somos aceitos por Deus. Nós devemos ter sempre em mente, irmãos, que independentemente das nossas atitudes mais nobres, nós continuaremos sem merecer a vida eterna. Continuaremos sendo condenados à eternidade longe de Deus, a não ser pelo sangue de Cristo, a não ser pela justiça de Jesus que foi a nós imputada em razão do seu sacrifício ali na cruz. E o legalismo, de forma perversa, concentra em nós o mérito que é devido somente a Cristo. Irmãos, que nós possamos lembrar sempre dessas verdades. E, em primeiro lugar, jamais deixemos os nossos corações alimentarem essa ilusão de que as nossas atitudes, por mais nobres que elas possam parecer aos nossos olhos, têm qualquer papel no que se refere à nossa aceitação diante de Deus, no que se refere à justiça, no que se refere à nossa salvação. Por mais íntegros, virtuosos que nós nos mostremos aqui, assim como aquele jovem rico se mostrava ali no seu contexto, ali no primeiro século, nós sempre seremos merecedores da condenação eterna, a não ser pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício ali na cruz, pela sua justiça que é a nós imputada por meio da sua morte. E em segundo lugar, que em gratidão a Deus por esse sacrifício por ele oferecido ali no Calvário, que nós vivamos uma vida santa, uma vida íntegra, à semelhança do nosso Redentor. É o que Paulo nos ensina lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por todo o bem que ele nos fez, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus nos ajude.